E eu não sei exatamente o que Deus vai ministrar em cada coração. Eu sei o que Deus ministrou no meu coração para repartir com você. Então abra aí essa Bíblia bonita que você tem na mão. Em Lucas capítulo 11. Eu quero continuar falando desse assunto porque é algo muito importante. E eu quero falar também de uma experiência que o Senhor nos deu nessa manhã. Lucas capítulo 11 e o verso 1. Eu creio que talvez nós não fizemos esse pedido para Deus, mas os discípulos fizeram. O versículo 1 diz assim, do capítulo 11. Certo dia, Jesus estava orando. Em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor o quê? Ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Curve sua cabeça. Espírito de Deus, estamos ao seu mercê. Estamos com o coração aberto, mente, alma, espírito, para que o Senhor possa ministrar no nosso coração. Eu sei que quando tu falas, Senhor, até os cedros do Líbano, eles se abalam, as águas tremem, porque tu és poderoso. E eu sei que o Senhor há de fazer maravilhas no nosso viver, porque vai chegar um dia que nós vamos chegar diante do trono, lá nos céus, e vamos dizer, valeu a pena. Mas não é que valeu a pena chegar lá, valeu a pena é perseverar aqui. Valeu a pena é resistir o frio espiritual, resistir o calor das lutas. E falar como Paulo, acabei a carreira, combati o bom combate, agora eu preciso receber aquilo que é meu. Fala conosco, Espírito Santo, porque eu sei que eu posso falar durante 20 horas sem nada acontecer. E o Senhor falar 1 minuto, Senhor, e mudar toda uma história. Mudar toda uma existência, mudar toda uma vida, tirar do caos e transportar para o reino da sua luz, tirar do reino das trevas e levar para o reino da sua luz. Então te peço, Senhor, que o Senhor me use pela graça que o Senhor tem e a tua infinita misericórdia, dando-me sabedoria e entendimento. Senhor, se tivesse que me intitular como alguém, eu queria me intitular nessa noite como um garçom que serve bem o seu cliente. É assim que somos serventes da tua casa, somos aquele que preparou, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu para entregar aos teus filhos, e que não haja resistência em nós para receber aquilo que o Senhor tem dado, que não haja resistência no meu coração, no meu entendimento, para descartar aquilo que é a tua palavra, mas que através do Senhor nós possamos receber tudo o que precisamos e sair daqui, Senhor, ainda melhor, para aguentar um calor das provações, um calor das lutas, das decepções, da angústia. Senhor, e permanecermos firmes nesses dias tão difíceis. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amados, uma vida sem propósito é uma vida morta. Se nós não tivermos um propósito na nossa vida, nós deixamos de viver a vida de Deus nessa terra. Nós achamos que todo ser que existe tem propósito, mas não. Você pode olhar para os animais não têm propósito. Você sabia que o único ser vivente da terra que sabe que vai morrer somos nós? Sabe disso ou não? Sabe? O cachorro não sabe que vai morrer, ele morre, mas não sabe o dia. A baleia sabe que um dia vão fisgar ela. Mas ela sabe que morre, mas não sabe o dia. O único ser na Terra, depois você vai estudar no professor Google lá, você vai entender, que sabe que vai morrer, somos nós. Você sabe que você vai morrer um dia? Sabe? E mesmo sabendo que vamos morrer um dia, nós muitas vezes queremos viver sem propósito na nossa vida. E nós não podemos. Porque se nós não tivermos propósitos bem definidos, nós vamos viver uma vida vazia. E ela vai terminar
E nós vamos olhar e dizer assim, mas espera um pouco, o que eu fiz? E a coisa mais difícil na vida é quando você olha para trás e pensa, o que eu fiz? Porque você está se respondendo a si mesmo, você está dizendo, não fiz nada. Mas como é gostoso você olhar para trás e falar assim, olha, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Tudo que estava na minha mão para fazer, eu fiz. Isso é propósito, isso é objetivo. E os discípulos aqui no capítulo 11, verso 1, para mim, fizeram um pedido um pouco desconectado. Eu me lembro em 1998, eu era um cristão que perdi o objetivo na vida. E estava aqui perdido no Japão, e um dia, um domingo à tarde, de 1998, domingo à tarde, na minha mesa, olha só como Deus é bom, tomando cerveja, ai, Deus fala com quem até toma cerveja. Tão grande é a bondade dele. Deus falou para mim assim, no meu coração, eu sei, a primeira vez que eu ouço Deus falar, ele disse assim, olha, eu vou te dar um propósito. E ele me deu uma passagem que eu achei na Bíblia e diz assim, conhecereis a verdade e ela te libertará. E qual que foi o propósito que Deus me deu? O propósito foi, se você encontrar a verdade, você vai ter o que você precisa, que é a sua libertação. E a partir daquele ano, daquele mês, eu comecei a viver uma vida totalmente diferente. Eu não comecei a ter mais dinheiro, eu não comecei a ser mais bonito, eu não comecei a ser mais forte, eu não comecei... Não. Eu comecei a ter um propósito. E qual é esse propósito? Comecei a buscar a Deus. Porque quando você tem o propósito de buscar a Deus, quando você tem o propósito realmente de viver uma vida diante de Deus, quando você tem o propósito de servir a Deus, todos os outros propósitos vêm de bandeja. Ser um empresário, isso é mole para Deus. Ser bem-sucedido, isso é moleza para Deus, porque Deus tem para dar. Mas nós precisamos definir os nossos corações e colocar propósito. E o melhor propósito é servir a Deus. É seguir a Deus. É ter uma vida com Ele. Porque quando você está com alguém que pode fazer coisas que nós não podemos, então os nossos propósitos serão bem estabelecidos. Os discípulos aqui, eles estavam com Jesus já há 2 anos e meio. Jesus ele ficou no seu ministério 3 anos. E um dia, você vai se surpreender do que eu vou falar. Você vai achar até que é mentira, mas é verdade. Está na Bíblia, que está na Bíblia é verdade, amém? Um dia, os discípulos estão vendo Jesus orar. E Jesus orava bastante. A Bíblia diz no versículo 11, que depois que ele terminou de orar num certo lugar, ele veio e os discípulos olharam para ele e eles falaram assim, Jesus, nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dele. Sabe o que eu quero falar? Jesus nunca orou com os seus discípulos. Nunca. Nunca orou com os seus discípulos. Nossa, pastor, orou-se? Não. Você pode olhar na Bíblia, no Novo Testamento, porque aquilo que Jesus quis deixar revelado, ele deixou. Ah, mas o senhor não sabe, nem tudo está aí. Eu sei. Aqui na Bíblia diz que sempre que Jesus ia orar, ele ia sozinho, num lugar deserto ou no monte. Pode olhar a Bíblia no Novo Testamento. Lá no Monte Getsemane, lá onde Jesus ele ia expirar, um pouco antes no horto, no Monte das Oliveiras, Jesus com seus discípulos disse assim, fique aí, eu vou ali orar. E de vez em quando ele voltava, os discípulos estavam. Jesus não orava com os seus discípulos. Ele sempre se retirava sozinho. Você pode observar que ele ia num deserto, ele ia no monte, orava e depois voltava. E os discípulos começaram a observar isso. E nessa manhã eu fiz essa pergunta a Deus, por que Jesus, até onde eu sei na palavra, não orava com os seus discípulos? E eu quero ministrar isso para você. Por quê?
E eu quero ministrar para você hoje o porquê que Jesus não orava com os seus discípulos. Talvez orava por eles, mas não com eles. E por que que os discípulos pediram isso? Ensina-nos a orar. Eu tenho 20 anos de pastorado, nunca me pediram, pastor, ensina a gente a orar. Nunca nem me pedem assim o endereço da oração. Imagina, os irmãos todos, pastor, ensina a gente a orar. Vamos pensar, irmãos. Tanta coisa que Jesus podia ensinar a gente, ensinar a orar. Por que que eles fizeram esse pedido? Você já se pensou nisso? Você já pensou? Quem já pensou? Ensina-nos a orar. E o que eles mais faziam era orar. Porque a religião judaica, eles iam na sinagoga, eles viam as pessoas orar. Eles viam nas praças as pessoas orarem. E um dia, quando Jesus estava orando, ele desce do monte da oração, eles chegam, parece que eles estavam perto do monte, assim atrás da moita, e olhando. Que oração demorada, mestre. Que hora vai acabar isso? E de repente o mestre acaba, enxuga as lágrimas, tira o manto, desce. Não sabemos quem. Eu vou fazer uma exegese, eu acho que é Pedro. Porque Pedro era aquele cara que estava na frente de todo mundo. Mestre, ensina-nos a orar. Acho que os demais que estavam ali falaram, meu Deus, olha que pedido que o cara faz, meu. Nós vamos ter que ralar na oração. Mas vamos lá. Muitas vezes nós achamos que orar é levar uma lista diante de Deus de arrependimento. Porque a gente tem que se arrepender muito, né? Muitas vezes nós achamos que orar é levar uma lista de petições a Deus. E olha, nós temos muito que pedir. E muitas vezes nós achamos que orar é levar uma lista de agradecimentos a Deus. E exatamente é isso que nós fazemos muitas vezes. Vamos com lista de arrependimento, por exemplo, entramos se arrependendo. Daqui a pouco nós estamos agradecendo. Senhor, eu fiz tudo isso, agora eu quero pedir ao Senhor alguma coisa. Tudo isso está contido na oração. Tudo isso pode estar na oração. Mas isso não é oração. Isso não é orar. Isso está contido. Mas oração é muito mais que isso. Oração é um momento de intensidade. Oração é um momento de intimidade profunda. Oração é um momento de relacionamento que você vai sentir o Cristo na sua vida. Porque muitas vezes a nossa oração é aquela oração lamen, que compra no Sacoroquê. Só põe água quente e já estamos comendo. Rápido. Porque nós entramos com pedidos diante de Deus, levamos listas diante de Deus, e nós lemos uma lista em 5, 15 minutos e acabou. Mas se você hoje emprestar o seu coração para Deus, e emprestar a sua mente para que este homem ministre o seu coração, a sua mente, você vai sair daqui com um novo estilo de vida. Amém? Posso ouvir um amém? Então oração é muito mais de que levar algo para Deus, é muito mais do que agradecer a Deus algo, é muito mais do que se arrepender. Diga para o teu irmão, é momento de intimidade. Diga aí para ele assim, olha, é momento de muita pressão. É um momento realmente que mexe com as nossas experiências. Ele desce, os discípulos olham, eles viram alguma coisa naquele dia. E eu descobri o que eles viram. Eles já tinham visto Jesus orar há muito tempo, mas aquele dia eles viram algo. E hoje, por 3 horas, eu falei, Senhor, eu quero descobrir esse algo. O Senhor estava lá, o Espírito Santo estava lá. O que esses homens viram? Porque até hoje eu nunca vi ninguém pedir esse tipo de pedido. Ensina-me a orar. Ao contrário, ora por mim. Lembram no Pará? Lembra uma igreja que a gente foi pregar lá? Acabo de pregar uma fila lá na porta. E o pastor olha,
Não, o senhor tem que orar por cada um ainda. Depois do culto, você prega, ora para o povo, depois tem que fazer uma fila para orar por cada um. Primeira coisa que nós temos que entender na oração. A oração nos leva a uma intimidade profunda com Deus. A oração, eu procurei no dicionário para ver essa palavra intimidade, não me impressionei muito. É uma palavra simples. Intimidade. Se for traduzir no português, intimidade é aquilo que o marido tem com a mulher. Alguns, né? Aquilo que o pai tem com os filhos. Aquilo que os filhos têm com os pais. Intimidade é você me conhecer como eu sou. E como eu sou? Muitas vezes a gente pensa que eu sou com roupa, eu sou sem roupa também. Então eu tenho uma intimidade com a minha esposa que eu não tenho com algumas outras pessoas. Então minha esposa me conhece um pouco mais do que outras pessoas. Então eu procurei saber o que é intimidade e no Google lá não me impressionou não, cara. E eu fui orar, falei, Senhor, intimidade deve ser algo maior, algo mais. Então oração, ela é este lugar de intimidade. E esse lugar de intimidade é que Jesus sempre estava. E quando ele ia para este lugar, ele não levava ninguém. Ele não levava o discípulo para dar um treinamento, ele ia sozinho. Por quê? Porque era o momento de rasgar o coração diante de Deus. Era o momento de ficar a só diante de Deus. Era o momento de abrir o coração, era o momento de voltar ao céu, era o momento de ter relacionamento com o Pai. E é isso que nós precisamos entender, porque nós podemos orar aqui por 4 horas, mas se nós, particularmente, individualmente, cada um de nós, se nós não tivermos essa experiência, que a oração é um momento único, é um momento nosso, é um momento particular de um homem e um pai, que é Deus. E Jesus entendia isso. Jesus, ele entendia que ele precisava estar com o Pai constantemente. Era um momento de intimidade, era um momento de relacionamento, era um momento que ele estava ali para regozijar-se com o Pai. E eu perguntei, Deus, o que realmente seria intimidade? E Deus foi me dando algumas coisas que eu quero passar a relatar para você. Intimidade, oração, é o lugar que leva a gente à transformação. Todas as vezes que eu vou orar, todas as vezes que eu começo a ter essa intimidade com Deus, e Jesus disse, o Espírito Santo para mim, ele disse para mim, a oração é um lugar de ser transformado. É um lugar de ser restaurado por Deus. É um lugar de ser reabastecido por Deus. A oração que leva à intimidade é um lugar de receber o vigor de Deus para a nossa vida espiritual. Intimidade é um lugar de ser cuidado por Deus. É um lugar onde Deus ele se aproxima de você e ele começa a cuidar de você. Cuidar das suas dependências, da sua fraqueza, das suas limitações. Isso é intimidade. E o Espírito de Deus falou ao meu coração, e ele disse, olha, tem mais. Esse momento de comunhão que você tem através da oração, é o momento onde você vai ser identificado por Deus. Deus vai olhar e dizer assim, esse é o meu amigo. Esse é a minha amiga. Essa pessoa é a minha, é o meu filho. É o momento de ser identificado por Deus. Muitas vezes nós nos identificamos como crentes, ou filhos de Deus, ou evangélicos, ou gospel, seja lá como. Mas o importante não é se identificar, o importante é ser identificado por Deus. O mais importante é Deus olhar e falar, é meu. E o Espírito de Deus continuou dizendo para mim, olha, este lugar de intimidade que vem através da oração é um local de ser iluminado.
É aquele momento que você vai receber a luz de Deus na sua vida. É aquele momento que Deus vai falar realmente quem você é. E é aquele momento que você não vai ter vergonha de falar, é isso mesmo, Senhor, eu sou assim. Eu me lembro quando Deus olha para Moisés e diz, Moisés, escreve algo aí no livro de Êxodo para mim. Pois não, Senhor, pode falar o que o Senhor quer que eu escreva. Diga assim, meu servo Moisés é o homem mais manso do... Quem que escreveu o Êxodo? Moisés. Não foi Moisés? Então, Moisés escreveu de si mesmo, ele podia dizer assim, Senhor, eu. E isso nos mostra o que é humildade. Humildade não é andar sem roupa ou com roupas estragadas. Humildade não é andar no pior carro que tem. Humildade é quando você reconhece a voz de Deus e a obedece. Isso é humildade. Humildade não é ser menos do que as pessoas. Humildade é quando você ouve Deus falando acerca de você e você recebe aquilo. Então é um lugar de ser iluminado por Deus. A luz de Deus vem sobre nós. E nós realmente começamos a ver quem somos e como estamos. Isso é intimidade. Mas tem mais. Esse lugar que vem através da oração, que nos leva à intimidade, é um lugar de ser escolhido por Deus. É nesses momentos que Deus olha e diz assim, filho, eu tenho algo para fazer na terra e eu escolhi você. Intimidade não é só orar. Intimidade é profundo com Deus. Por que nós não entendemos intimidade? Tem uma pessoa querendo entrar. Por que nós não entendemos intimidade? Porque falta-nos intimidade. Quantos aqui têm intimidade completa com o esposo? Não tem. Quantos aqui têm uma intimidade realmente com uma pessoa a ponto de você conhecer coisas que ela não contaria para outra pessoa? Poucas pessoas. Então, intimidade é um lugar de receber a luz de Deus, é um lugar de ser escolhido por Deus. E por último, o Espírito Santo falou comigo nessa madrugada e disse assim, a oração que te leva a essa intimidade é um lugar de ser ensinado por Deus. Sabe por que muitas vezes nós sofremos muito? Sabe? Sabe por que nós escolhemos errado? Sabe por que muitas vezes nós estamos, mesmo tendo saúde, mesmo tendo coisa, estamos frustrados? Porque nós não estamos sendo ensinados por Deus. E nesse momento de intimidade profunda, o Senhor pode ensinar você, não somente espiritualmente, mas como qualquer coisa aqui na terra que você precisa. Quando você quer uma escolha, quando você precisa de algo, quando você precisa de uma decisão. É nesse momento de íntima comunhão que você vai ser ensinado por Deus. Então, intimidade, ela é algo mais profundo. E eu fiquei ali por um período orando, eu falei, Senhor, eu quero experimentar, me ajuda. Porque eu estou pregando acerca da oração, mas não pode pregar quem não ora, e não pode pregar também, Senhor, quem não está vivendo. Senhor, o Senhor tinha um nível de relacionamento que os discípulos ficaram invejados, a ponto de eles pedirem isso ao Senhor. Então eu estou pedindo, ensina-me a orar. E o Senhor falou, então, filho, orar é tudo isso que você vai escrever aí e um pouco mais. Amém? Mas não foi só isso que chamou a atenção dos discípulos. Não foi só isso. Não foi só isso que chamou a atenção dos discípulos. Primeiro foi que eles entenderam que Jesus investia muito tempo sozinho na oração. Mas o outro ponto que chamou a atenção de Jesus, esse eu quero parar um pouquinho mais, é o seguinte, o propósito da oração, segundo, é trazer benefícios para a nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês investiriam tempo em algo que não dá resultado? Não.
Não. Você investiria 12 horas no trabalho se não te pagam? Não. Você investe tempo em traia de pesca se nunca pegar peixe? Não. Tem pescaria que você vai e não pega, mas não pegar nunca você não vai parar de investir, não é assim? Então está aqui a resposta. O porquê que investimos pouco tempo na oração. Porque muitas pessoas não estão tendo resultado na oração. Aí eu oro, nada acontece. Para que orar? Como alguns dizem, eu oro, parece que piora. Não é assim, já ouviu? Então você não vai investir tempo naquilo que não te dá retorno. E eu fiz de propósito, Deus me deu isso e disse assim, filho, coloca aí nesses bolsos seus aí, que o propósito da oração é trazer resultado em nossas vidas. Eu falei, Senhor, eu orei tanto por algumas coisas e não recebi até hoje. O senhor tem certeza? Eu vou ter certeza, pode pôr. Eu vou trazer luz no seu entendimento. Eu vou trazer esclarecimento para você, você vai falar com o meu povo. O meu povo vai se assentar. Eu já sei quem vai lá hoje. E esses que vão precisam disso. Então diga para o teu irmão, oração. O propósito dela é trazer resultado para as nossas vidas. Deus não quer que você fique orando e nada acontece. Não, eu oro, nada acontece. Ao contrário, piora. Isso é uma interrogação. Isso aí é o diabo muitas vezes tentando enganar a gente, irmão. Então hoje eu me respondo por que muitas vezes o povo não está orando. Ah, vou orar, não acontece nada, rapaz. Mas hoje você vai ver que acontece. E os discípulos viram isso, John. Eles olharam naquele dia de Diaconisa Sônia e conseguiram compreender que Jesus estava tendo grandes resultados na oração. Abra sua Bíblia rapidinho, Marcos 1,35. Se vier um copo de água, eu agradeço, você vai receber um garladão de profeta. 2. Eu já estou com um gogó seco. Apesar que nós estamos acabando, a pregação tem 50 pontos, eu estou no segundo. Vai acabar rápido. Marcos 1,35. 50 pontos, eu estou no segundo. Estamos indo bem. Está bem rápido. Marcos capítulo 1, 35. Posso ler? E tendo se levantado, alta madrugada, saiu e foi para onde? Obrigado. Foi para um lugar deserto e ali, está vendo? Ali ele estava orando. E procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue e também ali, pois para que isso é que eu vim a essa terra. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, e expulsava os demônios. Aqui Jesus está em outro lugar, fazendo o quê? Orando. Num lugar de deserto, tendo o seu momento de intimidade. Aqui embaixo, todo mundo procurando Jesus. Vem Simão encontrar com Jesus. Jesus, onde o senhor estava? O povo tudo aqui louco para ter uma audiência com o Senhor, te procurando aqui. A igreja está procurando, desesperada. E o Senhor sai e não avisa aonde vai. E fica esse tempão todo, de madrugada, o que você está fazendo, Jesus? E para nós entendermos o que é madrugada, madrugada não é 6 horas. Madrugada é um pouquinho antes do sol vir. Podemos dizer que madrugada hoje é 4 da manhã, não é 5, é 4. Então Jesus ele tinha o hábito de todos os dias, às 4 da manhã, é por isso que ia sozinho, é por isso que é lugar deserto. Às 4 da manhã, ele ia para o lugar de intimidade. E ele gastava em média 4 horas de oração em intimidade. 4 horas pedindo, 4 horas se arrependendo, 4 horas agradecendo, não dá. Então, nesses momentos de 4 horas, Jesus fazia algo mais. E esse algo mais era a intimidade dele com o Pai.
E aqui embaixo os discípulos desesperados, o povo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E Jesus, quando desce, diz assim: vamos para as cidades vizinhas, porque eu tenho que pregar e expulsar alguns demônios. E Jesus diz que quando ele tirava esse momento, e quando ele ia para a cidade, encontrava o filho da mulher de Naim, no caixão, tocava no caixão, o defunto ressuscitava. Encontrava leprosos, os leprosos eram. Encontrava o cego, o cego. Encontrava o surdo. Encontrava o paralítico, o paralítico. Encontrava o morto. Os discípulos começaram a observar. Falaram, um pouquinho. Ele some nessa madrugada. Vem tipo aí. Depois, o povo desesperado. Ele não atende ninguém. E ainda vai para a cidade. Quando chega lá, o cara lá está morto. Ele só toca no caixão, o defunto ressuscita. Eles começaram a olhar e falaram, pô, mas está trazendo resultado esse negócio aí. Está trazendo resultado nesse negócio aí. Porque Jesus não era aquele que ficava lá, sai! Não. Em nome de Jesus, está amarrado. Não. Sai disso. Ele encontrou um homem que se nós encontrássemos hoje, até eu falaria assim, diáconos, resolva a questão porque eu tenho um compromisso urgente. Que era o Gadareno, legiões de demônio. O cara vivia no sepulcro, imagina o cheiro do homem. Quem vive no sepulcro come o quê? Cadeias não resistiam, prendia, ele quebrava tudo. É por isso que quando Jesus vai com os discípulos lá, quem que pôs o pé no chão primeiro? Quem? Quem que pôs o pé quando saiu do barco? Quem que vocês acham que era? Pedro? João? Mestre, o negócio aí é boca quente. Jesus põe o pé. Quem vem ao encontro dele? E se fosse Pedro? E se fosse o presbítero José? E se fosse o pastor Carlos? Hã? Ele vem e prostra. Jesus bate um papo com ele, quem é, conversa, aquela conversa que vocês sabem. Os caras fazem um pedido, Jesus estava meio invocado aquele dia com os porcos. Estava meio invocado com aquele povo que só queria comer carne de porco. Deixa a gente entrar, vai! E os porcos precipitam ali, morrem. Você está entendendo? Os discípulos começaram a ver isso. Caramba, meu, esse sumiço de madrugada traz resultado. Ensina-nos a... O que eles estavam querendo? Os mesmos resultados. Eles também estavam querendo fazer aquilo. E aí Jesus, então, vê que eles começam a entender e vai dar uma aulinha para eles. Bem prática. Não vou abrir? Bom, vou abrir, vou ler. Mateus 17. Vou ler alguns versículos. Mateus 17, verso 14 em diante, diz assim. Mateus 17, verso 14 em diante. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, olha só a boca quente. Senhor, compadece-se de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes ele é lançado nas águas. E apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam. E Jesus exclamou, ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vocês sofrerão assim? Trazei o menino aqui. E Jesus disse, o repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Jesus então entendeu que os discípulos estavam entendendo, e todo ensinamento teórico tem ensinamento prático. Jesus então vai orar de novo, e eles estão aqui, os discípulos estão aqui cuidando da igreja. Quem vem lá? Um homem. Claro que Pedro se apresenta. Pois não, moço.
Aqui a igreja é assim. Problema aí. Meu filho é lunático. Olha, o demônio pega ele, lança na água, arrebenta ele. Por favor, faz alguma coisa. Traz o menino aqui para dentro, por favor. O menino vem, lunático. Você já viu lunático? Como é que é? Todo possesso. Pedro começa. Sai! 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 E vai suando. Sai em nome de Jesus! Sai! Seja curado! Está amarrado! Eu te expulso! Começa a cansar. João, vem aqui. João, é sua vez agora, hein, João? Sai em nome de Jesus! Nós estamos ordenando! Nós somos discípulos do mestre! Vai saindo! Vai saindo! E nada. Chama André, vem aqui também, o negócio está ruim. E vai! Amarra! Solta! Sai! Seja curado! Aí eles olham, estão cansados, suados. Judas! Vem ajudar! Judas fala, eu estou na intercessão aqui atrás. Estou clamando de longe. Resultado, o menino ficou pior. Se estava lunático, ficou pior. Mexe com o demônio e não expulsa para você ver. Mexeram com o demônio, o menino ficou ali, todo arrebentado. Jesus vem. O pai se apresenta e diz, pelo amor de Deus, moço, alguém tem que me ajudar nessa igreja. Alguém tem que ter fé. Eu trouxe aqui para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Jesus olha para eles, geração incrédula é essa? Geração, até quando vocês vão sofrer? Eu falei, sofrer o quê? Essa falta de fé. Shut up! Deve que ter! Sai! O menino ficou? Oração tem resultado ou não? Tem resultado ou não? E se nós orarmos, vamos ter resultado ou não? Passa o dia, a tarde. Sempre tem um, né? Jesus, o que aconteceu lá que a gente não conseguiu fazer aquilo? Jesus, a gente deu todo o power que tinha. Até o Judas estava em intercessão. E o cão não saiu, Jesus. Então aqui nesse texto Jesus vai ensinar. Ele diz assim, olha, tem demônio que precisa ter 3 ingredientes. Jesus disse para eles, o demônio não saiu porque vocês estavam com pouca fé. Pouca fé. O demônio não saiu porque vocês não jejuam, não se preparam. E ele não saiu porque ainda vocês não entenderam o que é oração. Eles não tinham entendido ainda que oração é muito mais do que mandar diabo sair. Eu me lembro quando eu fui começar o meu pastorado lá no Brasil. Antes de assumir a igreja, eu tive que expulsar um demônio de uma mulher. Minha esposa acho que não estava esse dia. Eu e meu irmão, o pastor Sérgio, estávamos no hospital 10 horas fazendo visita. 10 da noite. Um telefonema da diaconisa. Pastor Sérgio, por favor, socorre a gente, porque tem a irmã fulana aqui encapetada, está quebrando a casa. Fomos para lá. Cheguei lá, o Sérgio, bom, então, mano, é com você. Pegou minha mão, Senhor, derrama unção. A autoridade está com ele. Falei, cara, eu nem sei quem que é esse povo. Não, meu filho, fica tranquilo. Quando eu entro na sala, pensa numa sala bagunçada. Tudo espatifado. Quando eu olho no canto, babando. Falei, nossa, quem é a irmã? É a mãe. E eu olhei e falei, que missão, hein? Diaconisa, é você que está trabalhando aqui na libertação? Sou eu. Que hora você começou? 6 da tarde. Que hora é? 11 horas. Quantas horas dá? Quantas?
Irmã, tudo isso? Eu com fome, que eu ainda ia jantar ainda. Irmã, quase 6 horas expulsando o demônio? Ah, pastor, esse demônio é forte? Esse demônio aqui? Isso aí é legiões e legiões. Isso aí, coloca aquele que Jesus expulsou para trás. Sai! Quando eu disse, ele pulou 1 metro, 1,5 metros na janela, e agarrou nos ferros da janela e virou a cabeça e disse assim, eu vou matar ela. E se jogou na parede. Bau! Aí eu olhei, não morreu ainda? Jesus! Senhor, eu tenho que jantar. Fiz essa oração. Senhor, vou perder tempo com o demônio. Não vou nem começar então. Se for para ficar 4 horas, 5 horas aqui passar vergonha, vou nem começar, Jesus. Expulsar nada, deixa a irmã endemoniada aí. Eu vou ir para casa jantar. Senhor, o que está acontecendo aqui? O Espírito Santo falou para mim. Isso aqui é uma palhaçada. Esse povo aqui não sabe nem expulsar demônio. Eu falei, como é que expulsa? O irmão dizia, está amarrado, amarrado, amarrado! Aquele amarrado de unção. Amarrado, fica preso. O outro dizia, sai, sai, sai! Aí eu olhei e disse, bom, até eu estou confuso, irmão. Porque um manda amarrar, fica aí, eu estou te ordenando, o outro manda sair. O diabo está aí dizendo, o que eu faço, afinal de contas? Aí ficou fácil. Satanás, sem conversa. Sai no nome de Jesus. Vai, irmão, levanta. Onde é irmã? Qual é seu nome? Fulano de tal. Precisa ler Bíblia, hein? O capeta que estava aí é forte, mas o nosso Jesus é mais forte. No outro dia, de culto, parece a irmã, com aqueles negócios assim que amarra no pescoço. Eu falei, pronto. Naquele dia, eu ia ser empossado na igreja. Falei, você vai dar polícia. Vão me acusar que eu arrebentei essa irmã aí. Tudo arrebentada, pescoço assim. Eu falei, Jesus amado, e agora? E no período de louvor, Deus usou a esposa do pastor Sérgio. A esposa do pastor Sérgio dá umas 2 irmãs juntas assim. Essas irmãs bonitas, não é feia, mas bonita, desse tamanho, grande. Ela vem numa unção lá, assim, juntou no pescoço da irmã e fazia assim, ó. Falei, agora... eu fiquei em cima do púlpito, assustado. E eu falei, nossa, eu pensando lá, Jesus, que dê certo isso. Arrancou aquela coleira do pescoço dela, a irmã ficou sarada, irmão. Falou, Jesus, tu és bom, isso aqui é da cadeia. O que eu quero ilustrar para você? Nós não precisamos perder tempo com o diabo. Nós temos que gastar tempo com Deus. Porque Jesus começou a mostrar para os discípulos que ele investia tempo com Deus e gastava pouco tempo para resolver problemas. Se entra um defunto aqui, ouvi falar que Jesus ressuscita, trouxe aqui o meu filho para ser ressuscitado, irmão, não ia ter que ficar aqui. Eu ia ter que falar assim, quem não tem fé já vai embora, quem tem um pouquinho fica, quem tem um pouquinho mais fica, porque acho que o negócio aqui o caldo vai ficar grosso. Ia ter que orar bastante. Jesus só chegava. Tabita, dá comida para ela, está com fome a menina, ficou aí 3 dias sem dormir, sem comer. Então Jesus, ele gastava tempo, investia tempo com Deus. E ele investia pouco tempo com os homens. Jesus não precisava pregar 4 horas, 3 pontos de esboço. Jesus olhava lá, mão mirrada, vem cá. Mão mirrada, está curado. Jesus era tão bom, e a oração deixa a gente tão bom, que a gente começa a gostar de sogra. Não gosta de sogra, começa a orar. Jesus vai, mas Jesus, esperto, entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro ardendo de febre. Acho que ele entrou e disse assim, a mulher está ocupada, sogra ia fazer aquela comida gostosa, está enferma, chama a veinha, só toca na mãozinha dela, ó. Tchum! Febre saiu. Faz um ranguinho para a gente aí que nós estamos precisando. Você está entendendo? Às vezes nós gastamos muito tempo com os homens. Às vezes nós gastamos muito tempo com as coisas.
e deixamos de investir tempo com Deus. Então os discípulos começaram a ver isso. Poxa, fomos expulsar aquele demônio, ficamos lá, suamos, os 12 discípulos lá, nada aconteceu. 12 discípulos, irmão. É como cair um endemoniado aqui, a igreja toda expulsar e não sair. E chamar o pastor vizinho. Aí o pastor vizinho também vem. Eita, eu sou o vizinho da unção. Nada acontece. Acho que Pedro olhou para o demônio e disse assim, eu sou pentecostal, hein? Sai, sai. E nada. Então nós precisamos investir mais tempo com Deus, para que os milagres comecem a acontecer na nossa vida. Alguém disse para mim, na nossa igreja não cai endemoniado, graças a Deus. Porque isso dá um trabalho, irmão. Imagina numa igrejinha dessa aqui, um trabalho, pastor tem que suar. Então é melhor a gente orar e falar assim, capeta do inferno, fica lá fora, só entra o pecador. Só entra o pecador. Jesus, parece que ele conhecia a Bíblia. Em Provérbios 8,17 diz assim, eu amo o que me amam e os que me procuram me acham. Outras versões diz assim, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Então, quando nós entendemos que a oração é muito mais do que pedir, é comunhão. Porque parece que quando a gente vai orar, a hora não passa. A única hora que o relógio para é na hora da oração. O cara levanta. 10 minutos? Eu ia orar 1 hora, ele volta. 15? Não é assim? Misericórdia, a hora que o relógio para é a hora de oração. Por que para? Porque Deus quer ter você um pouquinho. Porque muitos de nós, muitas vezes, Deus não tem a gente. Ele quer passar um momentinho com você. Então ele fala, na sua cabeça até parece que o relógio não para. Então os discípulos começaram a entender que a oração trazia um bom resultado. E eles precisavam começar a praticar. Mas em terceiro, para finalizarmos, a oração, um dos propósitos dela também, além de trazer intimidade, além de trazer resultados, também eu quero finalizar nesse ponto, é trazer a manifestação de Deus para a terra. Quando você olha no cano bíblico, quando você olha na Bíblia, quando Deus queria fazer alguma coisa, ele sempre procurava quem? Quem? Um homem. Uma Débora. Uma mulher. Ele quis fazer uma grande família. Vai procurar Abrão. Depois muda o nome para Abraão. Ele vai libertar o povo do Egito. Ele vai no monte onde Moisés estava e procura quando digo homem, uma pessoa. Quando ele quer libertar dos filisteus, ele vai procurar o Gideão. Eu não quero dizer aqui que Deus só vai fazer coisas através de nós, porque no Velho Testamento, Deus eliminava nações inimigas de Israel pela força de um anjo. Mas o que eu quero dizer é aquilo que Deus colocou no meu coração nessa manhã, é que quando nós oramos, nós trazemos a manifestação de Deus para essa terra. Porque essa terra não é de ninguém a não ser do homem. O ser que tem autoridade nessa terra é o homem. No Éden, quando o diabo precisou enganar Eva, ele teve que emprestar um corpo. Emprestou o corpo da serpente. Então, espíritos não têm liberdade na terra. Espíritos sem corpo não podem fazer nada na terra. Porque a terra é dada para os homens. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que Deus fez o homem, também fez a terra, fez o jardim, fez os animais, fez tudo que você conhece e diz para o homem, eu quero que você multiplique, eu quero que você governe, eu quero que você domine sobre essa terra. Deus deu a terra para o homem.
Então, o homem tem duas palavras, eu achei interessante isso, que é, em hebraico, umas quer dizer terra. Umas quer dizer terra. E homem quer dizer espírito. Então Deus pegou, fez um homem do barro. É aquele que ia ter contato com a terra. E ele pega o espírito e coloca dentro do homem. Então, o homem tem ligação com a terra, mas tem ligação com o mundo espiritual. Então, quando eu oro, eu posso trazer a manifestação de Deus para essa terra. Então, isso me mostra que Deus, ele não precisa, mas ele quer te usar. Quando eu digo que ele não precisa, porque ele é onipotente, onipresente, ele pode tudo. Mas ele escolheu pregar o evangelho através de nós. Ele escolheu te dar autoridade, te dar poder para expulsar demônios. É por isso que eu fico furioso quando um demônio leva um ente querido. Eu acho isso um absurdo. Porque nós não nos colocamos na posição de um instrumento de Deus para Deus agir na terra. Posso ouvir o amém? Então, Deus disse para Adão, eu vou te dar essa terra. E tudo que Deus fala, forma lei. O que Deus falar, se transforma em lei. Quantos aqui têm orado assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz e Deus não fala. Sabe por que não fala? Porque se ele falar, vira lei. E isso é importante para Deus, porque Deus, depois que falou, ele não revoga. Ele não é homem de duas palavras. E ele falou que o mundo era dos homens, dos seres humanos. Então Deus, quando ele quer se manifestar, ele pode se manifestar. Mas ele não vai se manifestar a não ser através da igreja. Através de você. Está entendendo ou não? Posso ouvir um glória a Deus? Então Jesus quer transformar as famílias através de você. Ele quer transformar a cidade através de você. Ele quer abençoar essa igreja através de você. Porque você é aquele, terra, homem, espírito, porque o homem não era aquele boneco. O homem é espírito. Quando você vai ler a Bíblia, o homem não é a carne, o homem é o espírito. Então Deus disse assim, eu vou colocar nele o espírito de vida e eu vou ter contato. Quando eu precisar se manifestar aqui, eu vou manifestar através dele. Quando Jesus nasce, isso é importante você saber. Quando Jesus nasce, o que acontece? O anjo vem a Maria e diz assim, preciso de você. Você foi escolhida, graciada. Poderia ser você se você estivesse lá, mas você não estava. Pois não, Senhor, o que vai acontecer? Meu espírito vai te cobrir e você vai ter um filho e vai colocar o nome dele de Jesus. Aqui nós vamos entender o que é 100% homem e 100% Deus. Então o que Deus estava fazendo? No útero daquela mulher, porque vocês sabem que o bebê dentro do útero não se mistura com o sangue da mulher. Sabia disso ou não? Sabe, né? Então é por isso que Jesus diz, o meu sangue pode lavar pecado, porque o sangue dele não se contaminou com o sangue de Maria. O útero dela simplesmente foi para receber o homem, terra, Jesus. É por isso que Jesus tem legalidade na terra. Porque ele estava sendo formado como um terráqueo dentro dela. Mas quando ele é gerado, Deus pega o Cristo e coloca. Porque Jesus não é Jesus, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A gente, às vezes, é muito religioso. E nessa manhã eu falei, Deus, eu sou muito religioso, eu não entendo as coisas de Deus. E Deus falou para mim, se você não entender as coisas espirituais, é porque você é carnal. Eu só vou me revelar aos espirituais. E nós não podemos pegar as palavras de Deus e achar que a gente já sabe elas.
Então, estava sendo formado ali um homem. E o Cristo, que é Jesus Cristo, é realmente o Filho de Deus. Então Jesus ele tinha ligação com o mundo, mas tinha ligação com Deus. É por isso que eu tenho ligação com o mundo, mas eu também tenho ligação com Deus. Porque eu sou espiritual. O meu verdadeiro homem, o meu verdadeiro ser, é espírito. Jesus, quando vai na cruz, ele diz, está tudo consumado. O Umas terra Jesus vai para onde? Sepulcro. E o Cristo? Porque quando eu morro, a minha carne vai para e o meu espírito. Então o Cristo vai para outra dimensão. E o Umas, que é Jesus, é ressuscitado ao terceiro dia. Por quê? Porque ainda precisava ficar 40 dias com os discípulos, para mostrar para os discípulos que a partir de agora, eles não poderiam mais tocá-lo, mas eles teriam outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então Jesus Cristo tinha ligação com terra e com homem, e com Deus. É por isso que ele pôde morrer na cruz e pagar o preço para a nossa redenção. Então isso me mostra que nós temos uma certa importância para Deus aqui. Por quê, pastor? Por causa de algumas coisas. Primeiro, Deus, ele pegou a palavra dele e colocou acima do nome dele. Então Deus, ele é soberano até o momento que ele fala. Você está entendendo comigo? Quando ele fala, faz um decreto. E aquilo é autoridade, é lei. E como a palavra está acima do nome dele, ele não vai quebrar a palavra dele. Ele é soberano, é. Ele tem poder, é, mas ele deu uma palavra. A terra é de vocês. Pensa comigo. Jesus não poderia vir simplesmente, sou Jesus e acabou? Precisa de Maria, coisa feia. Não é pecadora. Ele chegava como chegou um anjo, sou Jesus, me prova. Sai aí, Lázaro. Todo mundo, ia crer mais fácil, não é? Não ia? Por isso que muitos não criam. Esse não é o filho de Maria, filho de José? Parece que limitava ele. Então ele poderia ter vindo, mas ele não veio. Por quê? Se ele viesse do nada, não teria legalidade na terra. Isso mexe com a gente, porque isso nos chama uma responsabilidade. E a gente não gosta. A gente gosta assim, Deus, o Senhor faz tudo, porque o Senhor é o cara. O Senhor é Deus. O Senhor faz o que o Senhor quer. Só que Deus deu a sua palavra. Eu vou dar terra para vocês. Vocês vão governar. Vocês vão dominar. Nenhum espírito vai reter vocês aí. Vocês vão repreendê-los. Então ele deu a sua palavra. Adão, é de vocês. Cuide dela. Lavre a terra. Faz o que tem que fazer. Isso nos mostra, irmão, a importância que temos. A importância que você tem. Deus, ele quer agir através de você. Porque você dá legalidade para ele nessa terra. Então, Deus quer impactar essa cidade. Em Apocalipse 1,18 diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Então, é esse Jesus Cristo, que morre, ressuscita, pega a chave da morte, a chave do inferno, e diz assim, eu vivo para todo sempre. Então Deus quer mudar a nossa história. Eu não vou dizer que eu sou tão útil que Deus não vai viver sem mim. Mas eu estou dizendo, com base bíblica, que nós temos uma responsabilidade. Manifestar a glória de Deus na nossa casa. Manifestar a glória de Deus na nossa família. Impedir com que o diabo roube a nossa casa. Não permita, não permita o diabo roubar os seus filhos, o diabo roubar a sua fé. Não permita, porque ele não é nada. É por isso que, de vez em quando, ele acha um corpo desocupado. Ele vem, acha um corpinho desocupado e entra. Por quê?
Porque o demônio também quer ter acesso ao mundo. E quando esses camaradas vêm para a igreja, sai! O demônio já fica tudo apavorado. Então até um demônio, ele precisa de um corpo. Mas ele não quer um animal. Ele não quer um cachorro, porque o que ele vai fazer no corpo de um cachorro? Morder os outros? Passar raiva? Ele não quer um cavalo. O que ele vai fazer no corpo de um cavalo? Dar coice em alguém? Hã? Pensa comigo. Ele não quer entrar numa baleia, fazer o quê? Comer um pesqueiro? Pescador? Ele quer um ser humano que dê legalidade para ele agir. E quando ele acha, aí ele gera divisão, aí ele gera dissensão, aí ele gera contenda, aí ele gera briga, aí ele gera peleja, aí vem o espírito de prostituição, aí vem o espírito de lascívia, aí vem o espírito destrutivo, e as famílias estão sendo destruídas. Mas eu creio que a partir de hoje, eu e alguns aqui vão tomar uma posição diante de Deus e falar: Deus, se o Senhor quer se manifestar nessa terra através da minha vida, eis-me aqui. Aí nós começamos a bloquear. Aí nós começamos a dizer: não, Satanás, tu não tem poder nessa vida. Satanás, tu não tem poder nessa enfermidade. Satanás, tu não tem poder nessa vida. Nós repreendemos esse demônio, repreendemos essa enfermidade. Está vendo a importância da igreja? Consegue entender a importância da igreja? Posso ouvir um amém? Amém. Então Deus quer fazer as maravilhas nessa terra. Por isso que ele está dizendo: oração é um lugar muito mais do que simples oração em pedidos e arrependimento. É um lugar que eu vou levar você a me contemplar como eu sou. É um lugar que eu vou levar você a ter uma experiência a ponto de você entender que a oração traz resultado. E pensando nisso, falei: Deus, quanto tempo perdido tentando ajudar o irmão, tentando corrigir o irmão, tentando fazer isso. E a gente chega no fim do dia e diz: não tenho tempo. Eu disse: Deus, o tempo que o Senhor tem me dado, eu quero investir mais na tua presença, porque eu vou trabalhar menos, porque o Senhor vai fazer muito mais nas vidas. E não somente eu, você. Nós estamos num país que Deus quer impactar esse país. Nós estamos numa cidade que Deus quer impactar essa cidade. Nós estamos dentro de família, Deus quer impactar essas famílias. E Deus quer que você acorde hoje. Amém? Vamos orar? Eu sou aquele que estava morto. Eu sou aquele que eu vivi, revivi. Eu vivo para sempre. Eu fiquei nessa manhã impressionado com Deus, como Deus fala nesse lugar de intimidade. Ai, pastor, eu preciso mudar a minha vida. Deus está dizendo: vem para ter uma intimidade comigo. Quando você começar a ver, José, que a oração traz resultado, você vai querer praticá-la. Quem sabe aqui, nesse domingo, não é igualzinho aquele domingo de 98, à tarde, onde Deus falou para mim: vou te dar um propósito. Quem sabe, nessa noite, Deus não está falando para mim: eu estou te mostrando para você o porquê os cultos de oração muitas vezes não tem ninguém. É porque o meu povo está achando que a oração não traz resultado. Só que eu quero dar resultados. Mas se eu der resultado para as pessoas, elas não voltam mais. E Jesus, ele não quer que ele seja como uma rodoviária. Quantas pessoas passam numa rodoviária e não moram ali? Jesus não quer isso. Jesus quer que alguém venha até ele, mas fique com ele. Pastor, mas isso é para mim, isso é para até as criancinhas que estão entendendo e resolver hoje falar assim: eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar a história do meu pai, da minha mãe. Eu vou mudar a história do meu pastor, da minha igreja. Eu estou entendendo. E eu disse: Deus, eu quero ver se isso funcionou. Quando eu vou ao relógio, porque eu comecei a orar 2 horas. Quando eu vou ao relógio era 4h30. Falei: Jesus, eu passei na tua presença 2 horas e meia e quero mais. Ele
falou, é isso, meu filho. Não fique bravo com a sua igreja. Ele disse assim, eu quero que você seja um garçom hoje, um garçom bem educado. Fale a minha palavra. Entregue de uma maneira que eles possam entender isso e começar a praticar nas suas vidas. Quando chegarmos diante de Deus, nós vamos dizer, valeu a pena, se nós começarmos a entender esses pequenos princípios. Que você possa ir para a sua casa nessa semana, porque hoje é o primeiro dia, e falar, Deus, eu estou entendendo. E eu quero essa comunhão contigo. Alguém disse assim, Senhor, para mim, ele disse assim, eu preciso me santificar mais porque eu quero ver Deus. E eu fiquei pensando nisso. Eu quero me santificar mais porque eu quero ver Deus. E ultimamente, quando você chega nos 50, você começa a pensar um pouco mais nas coisas de Deus. Porque falta pouco tempo. Então você quer aproveitar tudo. Eu falei, Deus, como é que é isso? Eu preciso me santificar mais para te ver. E Deus disse, não, filho. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. O irmão disse que tem que se santificar para te ver. E Deus falou assim para mim, não. Você tem que se santificar para que as pessoas me vejam em você. A gente não entende o evangelho às vezes. A gente quer se santificar para ver Deus. Mas Deus quer que você se santifique para que as pessoas possam ver Deus em você. É por isso que tem os frutos do Espírito Santo. Deus quer que as pessoas vejam Ele em você. Em você. Aí as pessoas amanhã, que é um dia muito ruim para muita gente, quando você chegar no parafuso, aquela sessão barulhenta, bom dia, oh raiô, oh minha amiga, como é que tá? Ai, por que você está tão contente nesse inferno? Você fala, fui na igreja, ouvi uma palavra, meu coração se encheu, eu comecei a praticar. O inferno vira céu. Segunda-feira, melhor dia. Porque a gente começa a entender que a gente precisa investir mais tempo com Deus. Vamos orar?